Gente, esses vídeos que eu vou começar a gravar a partir de agora têm o objetivo de fazer mesmo uma revisão sobre direito administrativo. Eu tô estudando para concurso, comecei a estudar tem pouco tempo e eu gosto de procurar métodos que me ajudem a fixar o conteúdo. Então, eu resolvi tentar essa metodologia agora de me amostrar nas redes, juntar o útil ao agradável, porque eu adoro me amostrar, mas eu também preciso estudar, ok? Eu vou começar fazendo uma revisão sobre organização administrativa. Eu vou começar do zero, minha série de revisões, e aí vou seguindo aqui os meus resuminhos. Como eu tô gostosa. Vai ser tipo um shot, vocês vão agregando informações aí nos comentários, caso vocês achem pertinente, ok? Sobre a organização administrativa do Estado, a primeira coisa que a gente tem que memorizar é que Estado nada mais é do que povo, território e governo. Então tem essas três categorias aí que fazem parte do Estado. E, para alguns doutrinadores, também existe a subdivisão finalidade. Então, quando a gente pensa em Estado, a gente lembra de povo, Estado, governo e, para alguns doutrinadores, também finalidade. Bom, daí, quando você começa a estudar organização administrativa, você tem que entender como é que funciona a divisão dos poderes. Então, você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E cada um deles tem função típica e função atípica. Então vamos ver qual é a função típica e atípica de cada um deles. No poder executivo, qual é a função típica do poder executivo? Administrar. Qual é a função atípica do poder executivo? A função atípica é a função de legislar e também existe a função atípica de julgar em algumas situações. E aí, para você ver aonde o poder executivo está exercendo uma função atípica, você vai pegar a sua Constituição Federal, linda, toda marcada, e você vai abrir no artigo 62. Gente, minha Constituição é toda rabiscada, e eu adoro fazer fichas assim, com muita cor, muitos desenhos, sabe? Porque isso me ajuda a memorizar e é bom na hora de revisar. Então eu sugiro que vocês procurem uma papelaria e vá atrás dessas fichas assim, ó. E usem-nas a seu favor para fazer resumos, porque olha a situação da minha Constituição, tipo assim, é mais ou menos isso, sabe? Toda fudidinha, adoro. Vamos manter o foco, artigo 62. O artigo 62, ele diz assim: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, isso aqui é uma função atípica do Poder Executivo, função atípica de legislar. Você tem que entender esse babado aqui, ó. Eu fiz esse quadrinho aqui, façam um print e copiem aí no material de vocês. Porque vocês têm que entender que a função de legislar é uma função típica do poder legislativo. Ok, o poder legislativo, ele vai legislar criando leis, né? Ele vai fazer leis, essa é a função típica dele. Para fazer leis, você tem que obedecer o chamado processo legislativo, que é aquele processo de votação, com quórum de aprovação, blá blá blá, nas casas lá, aquela viagem toda. Que a gente viu bem agora como é que funciona mais ou menos esse processo do impeachment, o golpe. Não, vamos mudar de assunto. Então, o processo legislativo, nele, você tem que saber que existem espécies normativas que são consideradas leis no país. Quais são essas espécies? As emendas à Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Dessas todas que eu citei, as leis delegadas e as medidas provisórias, elas não são feitas pelo Poder Legislativo, elas são feitas pelo Poder Executivo, que foi o que a gente acabou de ler. Então, nesse momento, no momento que o Poder Executivo está lá fazendo uma lei delegada ou uma medida provisória, eu vou ligar o ventilador porque meu bolso tá suando pra caralho.
Ai, eu sou doida. Então, aí as leis delegadas e as medidas provisórias, dentre todas essas espécies normativas que a gente citou, que são funções típicas do legislativo, essas duas, quem faz é o Poder Executivo. Então, isso é uma função atípica do Poder Executivo de legislar. Então, a gente conheceu a primeira função atípica do Poder Legislativo. Vamos agora entender aonde é que está a função atípica de julgar, tá? Isso é entendimento de doutrina majoritária de algumas bancas, tá? Alguns doutrinadores dizem que o executivo também exerce a função atípica de julgar quando o CARF, lembra do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando o CARF julga processos de litígios tributários. Isso está lá na Lei 11.941 de 2009. Então aqui a gente tem uma atividade atípica do Executivo de julgar. Há também quem defenda que quando o presidente da República está dando decisão num julgamento de PAD, Lei 8.112, lembra que tem umas punições lá, que só quem pode decretar são os topos de linhas lá, os agentes políticos, com o presidente da República? Então, naquele momento em que o presidente da República ele está dando a decisão num julgamento de PAD, gerando a demissão de um servidor, ele estaria também na função atípica de julgar. Então, a gente já entendeu que o Poder Executivo tem a função típica de administrar, mas ele também tem funções atípicas. A de legislar, quando ele está lá fazendo lei delegada ou uma medida provisória. E a função atípica de julgar, quando ele está decidindo lá um processozinho que vai gerar uma demissão no PAD. Ele vai, né? Fudeu, meu irmão. E também quando o CARF está julgando processos de litígios tributários. Então, memorize isso daí. Vamos para o Poder Legislativo? Vamos para o Poder Legislativo. Qual é a função típica do Poder Legislativo? A função típica do Poder Legislativo é legislar. É, legislar, função típica. É legislar e é também fiscalizar, porque o Legislativo também tem essa função de fiscalizar. Essa fiscalização pode ser política ou financeira. Nessa última, haverá o auxílio do Tribunal de Contas. Vamos lá. Aí, então, a gente sabe que a função típica do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar. Qual é a função atípica do Poder Legislativo? Aí a gente vai ler o artigo 52 da Constituição Federal, para a gente ver a primeira função atípica. Artigo 52 da Constituição. É o artigo 52, inciso 1, ok? Então vamos ler. Compete privativamente ao Senado Federal. Senado Federal, você sabe que é legislativo, né? Aí, inciso 1. Processar e julgar o presidente da República e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Tia Dilma, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Então, aqui a gente está diante de uma função atípica de julgar. Então, o Poder Legislativo tem essa função atípica de julgar. Mas ele também tem uma função atípica de administrar. Tem! Vamos ver o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 21. Olha aí. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições e a todos os concorrentes com cláusulas que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, meus queridos, quando o Poder Legislativo, quando ele está tendo que fazer uma compra, fazer isso, vamos contar, ele precisa seguir o rito de licitação, né? E aí ele está fazendo uma função atípica de administrar. Por exemplo, quando o presidente da Câmara dos Deputados, que é a administração direta da União, quando ele resolve fazer uma obra, um serviço, uma compra, uma alienação, regra geral, porque a gente sabe que existem casos especificados na lei,
eles têm que fazer o processo de licitação. E licitação é decorrente da função de administrar. Ou seja, o Poder Legislativo aqui estará exercendo função atípica de administrar. Então, vimos que o Poder Executivo tem função típica de administrar, mas ele também tem funções atípicas de julgar e de legislar. E vimos agora que o Poder Legislativo tem função típica de legislar, mas ele também vai ter função atípica de administrar, que é quando o Senado Federal processa e julga o presidente e o vice-presidente nos casos de responsabilidade, crimes de responsabilidade. Agora aqui você tem que ter atenção para o seguinte detalhe: CPI não é exemplo de função atípica, porque CPI, o processo da CPI, se você for analisar, é só investigativo, entendeu? Não tem decisão. Então ali não existe função atípica de julgar, né? Não tem função atípica. Agora, qual é a outra função atípica do Poder Legislativo? É a função de administrar, que é quando ele faz processo de licitação. Ele precisa comprar, alienar, blá 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 blá. Ok? Vamos para o Poder Judiciário. Aí eu pergunto para vocês, qual é a função típica do Poder Judiciário? Julgar, né? Óbvio. Qual é a função atípica do Poder Judiciário? Aí vamos ler 96 da Constituição Federal, inciso 1, a linha A. Artigo 96, inciso 1, a linha A. Compete privativamente aos tribunais do Poder Judiciário a eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, quando ele diz aqui elaborar seus regimentos internos, o Poder Judiciário está elaborando normas, ele está numa função atípica de legislar, querida, legislando. A segunda função atípica do Poder Judiciário, função de administrar, a gente vai achar no artigo 96 também, inciso 1, a linha F. Segue aí, artigo 96, inciso 1, olha, já tá, vai para a linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Então aqui a gente vê o Poder Judiciário exercendo uma função atípica de administrar. Então, conclusão da história toda. Tem um detalhe aqui, ó. Lembrar que o Distrito Federal tem seu poder judiciário mantido pela União e, portanto, sua independência no que tange a sua função atípica de administrar é comprometida. Porque o Distrito Federal tem o poder judiciário mantido pela União, então ele não é totalmente independente. Então, sua função atípica de administrar aqui fica comprometida. Conclusão do babado todo. O Executivo exerce função típica de administrar. Agora eu vou desligar o ventilador, né? I will survive! Olha, então a gente chegou à conclusão seguinte, que os três poderes, cada um exercem funções típicas e funções atípicas, ok? O Poder Executivo, ele exerce função típica de administrar, mas ele também exerce função atípica de julgar e de legislar, que foram os casos que a gente leu, né? Que você anotou. Se você não anotou, volte o vídeo para anotar, né, lindo? O Poder Legislativo tem função típica de legislar e também de fiscalizar, que essa fiscalização pode ser administrativa, pode ser política ou financeira. Lembra que o Tribunal de Contas, nesse caso, vai lá e vai dar uma mãozinha. E o Poder Legislativo tem essa função típica, mas ele também tem função atípica de legislar e de administrar. Alright. O Poder Judiciário é a mesma coisa, ele tem função típica de julgar, mas ele também tem função atípica de legislar e de administrar. E nós vimos os casos. Então, o direito administrativo, ele estuda a estrutura do Estado, que a gente viu que quando fala de estrutura de Estado, a gente lembra das três características básicas de Estado, que é povo,
governo e território. E para alguns doutrinadores também finalidade. Então ele vai estudar essa estrutura do Estado e vai estudar também a função de administrar, que a gente viu que todos os poderes têm a função de administrar, seja típica, seja atipicamente. O poder executivo, ele exerce a função de administrar tipicamente, uma função típica. E o legislativo e o judiciário exercem a função de administrar também de forma atípica. Então é isso que o direito administrativo vai estudar. Então, gente, é isso. Essa foi a primeira revisão do canal. Eu pretendo continuar fazendo revisões sobre o assunto direito administrativo, que é o assunto que eu venho tendo um pouco mais de dificuldades, não pelo assunto em si, porque é muito gostoso de se estudar, mas porque é muita coisa. E vocês sabem que a gente tem muita coisa para memorizar, porque não é só direito administrativo. Tem português, tem várias regras, tem redação oficial, tem raciocínio lógico, tem várias outras matérias, direitos e legislações e blá, blá, blá. A intenção é ajudar, compartilhar um conhecimento que eu estou adquirindo. Não sou professora, não sou sábia de nada, estou aprendendo e quero poder ajudar a mim e a vocês. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, quiser colaborar de alguma forma, ou quiser fazer alguma crítica construtiva, pode deixar seus comentários aí abaixo. Se quiser, se inscreva, se quiser, curta, se quiser, compartilhe. Ou se você quiser, não faça nada, pare de perder tempo com besteira e vá estudar. Até o próximo vídeo. Tchau!